Qual o verdadeiro sentido da Páscoa? A palavra Páscoa vem de um verbo que significa passar por cima. Nos dá a ideia de livramento. Deus literalmente mandou o anjo destruidor passar por cima das casas dos israelitas protegidas pelo sangue do Cordeiro Pascual, que havia sido morto com o propósito de livrar o seu povo, ao mesmo tempo que estaria trazendo a punição ou a morte às casas dos egípcios. Tudo isso está registrado no livro de Êxodo, capítulo de número 12, a partir do versículo 21. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhe disse, nos diz o texto sagrado, vão e escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Deixe o sangue escorrer para uma vasilha, tome um feixe de ramos de sopo e molhe-no com o sangue. Usando o sopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Aqui, nesta passagem histórica, nós então temos a Páscoa sendo instituída. Portanto, nós devemos olhar para esta passagem e enxergar aqui algumas verdades. A primeira delas é que a Páscoa tem um centro. E qual é o centro da Páscoa? O centro da Páscoa é o Cordeiro. O Cordeiro deveria ser morto, sacrificado. E sempre nas Escrituras, a morte de um animal ou o sacrifício do animal significava que aquele animal estaria substituindo a vida de alguém. Neste caso, aquele animal estaria substituindo uma família. Assim, o cordeiro, ele é a figura central da Páscoa. Não é o coelho, não são os ovos da Páscoa, mas sim o cordeiro. E é este cordeiro que deveria ser sacrificado e o seu sangue aspergido nos umbrais das portas. A Páscoa também tem um sinal. O sinal da Páscoa é o sangue do cordeiro. Este sangue estaria representando a vida daquela família que estaria sendo poupada, que estaria sendo resgatada. Então, a marca do sangue deveria ser vista pelo anjo da morte, que passaria por todas as casas. Mas também nós temos aqui um propósito. O propósito da Páscoa é a libertação do seu povo, ou seja, do povo de Deus, que foi escravo durante tantos anos no Egito e agora estaria sendo liberto, sendo tirado da escravidão e levado para uma terra que manava leite e mel. A Páscoa tem um propósito. O propósito é a libertação. É a saída da escravatura, da escravidão, para uma vida livre de serviço a Deus. Mas a Páscoa também tem uma mensagem. A mensagem da Páscoa é de vida ou morte. A vida estaria sendo preservada na casa que estaria marcada pelo sangue do Cordeiro. Entretanto, a morte entraria na casa daquele que não tinha a marca do Cordeiro. Esta era a mensagem que o anjo da morte deveria ver, enxergar em cada casa quando visse o sangue, ou em cada casa que porventura não estivesse com aquela marca. Agora, o que mais nós podemos perceber como mensagem central da Páscoa é o seu propósito. O propósito da Páscoa é que seria um memorial celebrado de tempos em tempos, todos os anos. Com que propósito? O propósito de apontar para o verdadeiro Cordeiro que viria. Que Cordeiro é esse? Cristo. Quando Cristo apareceu, quando se tornou carne e habitou entre nós, João Batista, ao vê-lo, disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo, sim, é o nosso Cordeiro Pascual. Ele veio não dar a sua vida apenas por um
ou por uma família, mas ele veio dar a sua vida por todos. Sim, o seu sangue foi derramado em favor de todos. Diz a Bíblia que o seu sangue é a propiciação pelo mundo todo. O seu sangue, sim, trouxe libertação. Libertação não apenas de cadeias físicas, mas de cadeias espirituais. Na cruz, ele nos libertou das algemas do pecado, ele nos libertou das algemas do inimigo, das prisões da morte, porque na cruz, com a sua morte, ele destruiu a morte e aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Sim, na cruz de Cristo, nós encontramos o sentido da nossa Páscoa, porque ali encontramos a verdadeira libertação, a verdadeira passagem. Por isso, nós podemos dizer que Páscoa tem esse sentido. A Páscoa, quando nós hoje celebramos, podemos enxergar ali uma prova de amor. Que amor? O amor de Deus por nós, que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou para morrer na cruz. Ali na cruz enxergamos o amor de Cristo por nós, quando ele mesmo disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Na cruz encontramos então a morte de Jesus por amor, o amor do Pai por nós, o amor de Cristo por nós. Sim, justamente a Páscoa nos fala deste amor de Deus que deu o seu Filho, esse amor de Cristo que se deu por nós. Mas também na cruz encontramos uma demonstração de humildade, porque lá na cruz ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, como diz a Escritura. Ali estava o Salvador do mundo, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, mas que veio para servir e dar a sua vida em resgate de todos. O único momento em que Jesus esteve acima das outras pessoas foi quando ele estava pendurado na cruz. Essa também é a mensagem da Páscoa, uma demonstração de humildade, quando Cristo se deu na cruz por nós. Ali nós temos também um olhar de perdão para o mundo, porque Páscoa para nós também é este perdão de Deus em favor daqueles que pecaram contra ele, ou seja, todos nós. Na cruz nós temos Deus perdoando o mundo em Cristo Jesus e reconciliando o mundo consigo. Na cruz temos Cristo dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ali nós temos a imagem do verdadeiro amor de Deus sendo demonstrado em forma de perdão e de salvação para todos. A Páscoa é Cristo, o Cordeiro Pascual, que foi enviado a este mundo para dar a sua vida em resgate de todo aquele que havia se perdido. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Cristo Jesus, morto e ressuscitado ao terceiro dia para garantir a nossa redenção. Jesus, sim, ele quer que você tenha o verdadeiro sentido da Páscoa no seu coração. E de que forma? Entregando-se a ele, porque ele tudo já entregou, que foi a sua própria vida. E para que essa Páscoa não passe em branco ou perca o seu sentido, então lembre-se, Cristo na sua vida, este é o verdadeiro significado da Páscoa. Com Cristo Jesus, feliz Páscoa.